pede a presença de Deus, pede a presença do Espírito Santo para ir acalmando a sua mente, acalmando o seu corpo, acalmando o seu coração, para que você possa ter um bom aproveitamento esta noite. Pede para que o Espírito Santo vá tomando posse do seu ser agora, vá entrando em você agora, abre as portas do seu coração para a presença do Espírito Santo, para a ação do Espírito Santo. Vá pedindo para o Espírito Santo que ele traga a paz, a serenidade, para que ele coloque as coisas dentro do teu coração no lugar, as coisas que estão fora de ordem, que ele possa organizar. E se você está com a mente cheia de preocupações, que o Espírito Santo possa te dar a calma, possa te dar a paz, possa te dar a esperança. Você que tem tido preocupações desnecessárias, às vezes a gente passa por momentos com preocupações que a gente vê que a gente não precisava ter, que o Espírito Santo neste momento possa tirar essas preocupações da sua mente, que o Espírito Santo possa te dar a paz necessária para ter uma escuta para a palavra de Deus nessa noite. Que o Espírito Santo venha tornar esta noite uma noite de você e a palavra de Deus, de você e Deus. Que essa palavra que vai ser proclamada essa noite seja viva e eficaz na sua vida. Que não seja apenas mais uma noite de oração, mas que seja uma noite que a palavra possa fazer um efeito, possa produzir frutos no seu coração. Então eu convido você a abrir as portas do seu coração, pedir para que o Espírito Santo entre, dê livre acesso ao Senhor nesta noite. Abre as portas do seu coração para que a ação de Deus possa vir e tomar o teu coração, tomar a tua vida. Prepare o seu coração para a palavra de Deus, para a ação do Espírito Santo nesta noite. Pois com teu braço forte realizas prodígios. Pois com teu braço forte, Senhor, me ergues do chão. Pois com teu braço forte realizas prodígios. Pois com teu braço forte, Senhor, me ergues do chão. Quero ver você cantar. Abra seu coração para Jesus. Eu abro as portas do meu coração, te dou livre acesso, Senhor. Eu abro as portas do meu coração, te dou livre acesso. Eu abro, te dou livre acesso, Senhor. Eu abro as portas do meu coração, te dou livre acesso. Pois com teu braço forte realizas prodígios. Pois com teu braço forte, Senhor, me ergues no chão, Senhor, me ergues. Levanta seu braço e agarra no braço de Deus que te levanta. Pois com teu braço forte realizas prodígios. Realizas prodígios, meu Senhor.
Que nós possamos dar livre acesso ao Senhor nessa noite, para que a palavra dele seja eficaz na nossa vida, para que produza frutos e para que esta palavra de Deus venha nos fortalecer e venha nos direcionar, né? Então, peça a Deus também que cuide nesse momento dos seus ouvidos, né? Que o Espírito Santo venha para que você possa escutar a palavra de Deus e produzir frutos com a sua vida, coração. Amém. Convidamos o Padre para proclamar a palavra nesta noite, Padre Eduardo. Bem-vindo, Padre Eduardo. Algumas pessoas aqui conhecem, outras não. Daqui a pouco o Padre vai se apresentar, então, aí para nós. E eu queria convidar todas vocês a estender a mão, né? Aí no quadradinho aí que você está enxergando o Padre Eduardo, que você possa estender a mão sobre ele, pedir a presença do Espírito Santo, que ele venha ser canal da graça de Deus, como ele sempre é para as nossas vidas hoje, que o Espírito Santo ilumine seus lábios e que Nossa Senhora interceda pela sua vida. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Boa noite a todas. Deus as abençoe ricamente. Então vamos lá partilhar um pouquinho da palavra de Deus, que tem poder de mudar a história e transformar as nossas vidas. A palavra de Deus para nós é o próprio Jesus, então é uma pessoa. E quando nós abrimos a Sagrada Escritura, é o próprio Deus que vai se revelar a nós. E quando a gente termina de proclamar a palavra, aquilo que Jesus disse na sinagoga de Nazaré, o que acabastes de ouvir se cumpriu no meio de vós, é o que vai acontecer nessa noite. Assim que a gente acaba de ouvir, é o próprio Deus realizando aquilo que nós ouvimos, realizando em nossas vidas. Então, foi-me dado como inspiração de Deus, é o Evangelho de João, capítulo 20, dos versículos de 1 a 18. Então, nós vamos trabalhar aí tanto o sepulcro vazio, como a aparição de Jesus a Maria Madalena. Acho que todo mundo já encontrou, né? É facinho de encontrar o Evangelho de João, capítulo 20, de 1 a 18. Vamos lá, então. Olha, já no primeiro versículo, já diz uma coisa extraordinária. Então, acho que a gente consegue ficar bastante tempo já só com esse primeiro versículo, que diz assim: no primeiro dia da semana, então nós já sabemos aí que esse primeiro dia da semana já foi a passagem de sábado para domingo, então já é o domingo aí da ressurreição do Senhor. Então, no primeiro dia da semana, bem de madrugada, quando ainda estava escuro, essa palavrinha é muito importante, porque aí é aquele momento da madrugada onde as trevas estão terminando e o dia está para começar. Então, o que significa? É um tempo de grandes escolhas. A madrugada, a aurora, aí na Sagrada Escritura, é o momento das grandes escolhas das nossas vidas. Ou nós ficamos com a noite que está terminando, ou nós ficamos com o dia que vai começar. Então, é algo marcante na vida de todos, e nós passamos por isso. Então, ou seja, nós temos duas opções na vida, duas escolhas. Ou nós escolhemos permanecer nas trevas, permanecer na noite, mesmo que ela esteja chegando a seu fim, mas ou nós permanecemos ficar nela e eternizamos a nossa vida na escuridão, ou nós vamos dar um passo, ainda na escuridão, mas um passo em direção à vida nova, em direção ao dia que se aproxima. E aqui vai dizer que ainda estava escuro e Maria Madalena foi ao túmulo.
Ou seja, esse escuro está bem ligado com a vida de Maria Madalena. Ela estava vivendo esse tempo de decisões. Ela estava vivendo ainda uma escuridão na sua alma. Para a gente poder entender, nós precisamos falar um pouquinho, nós precisamos falar um pouco. Clau, sumiu aqui a voz do padre. Padre, acho que o senhor desligou o microfone. Eu acho que agora voltou, né? Voltou, agora sim. Tá, então eu vou voltar no que eu estava falando. Então, Maria Madalena, para a gente poder compreender, nós precisamos saber quem é essa mulher. Maria Madalena, o Evangelho, a própria palavra de Deus vai dizer que ela era uma mulher que Jesus a libertou de 7 demônios. O que é o 7 na Sagrada Escritura? É a plenitude. Se o número 7 é a plenitude e o evangelista faz questão de dizer que ela foi liberta de 7 demônios, significa que Maria Madalena tinha a plenitude dos demônios. Olha que situação horrível. Ela tinha nela a plenitude ela tinha nela a plenitude desses demônios. Ou seja, e a tradição da igreja, os santos padres sempre viram nesses 7 demônios os 7 pecados capitais. Então, o que é um pecado capital? O pecado capital é aquele que encabeça todos os outros, é a raiz de todos os pecados que nós temos. Então, geralmente nós temos um pecado raiz, que é aquele que nos arrasta, é aquele que a gente precisa lutar a vida inteira. Os pecados que nós cometemos, eles partem desse pecado cabeça, desse pecado raiz, que é um dos pecados capitais. Então, Maria Madalena, ela não tinha apenas um. Maria Madalena tinha 7 pecados dominando ela, dominando a sua vida, dominando a sua história, dominando aquilo que ela era. Então, ela tinha os 7, né, pecados capitais. Enfim, uma vez que ela tem um encontro pessoal com Jesus, e Maria Madalena é interessante porque vai dizer que ela vem de Magdala, ou seja, é uma cidade onde tinha grandes exércitos, onde tinha os exércitos, né, dos romanos, e vai dizer que ela era prostituta desses exércitos. Então, imagina a vida dessa mulher. Cada dia ela estava com um soldado, ou numa mesma noite, vários soldados do exército romano, e existe alguns que ainda dizem que ela era prostituta de leprosos. Ou seja, nenhuma prostituta teria coragem de ter uma relação íntima com um leproso. E ela ainda se submetia a isso. Ou seja, ela desceu ao nível mais baixo da sua dignidade. Então, Maria Madalena, ela perdeu tudo aquilo que ela tinha como mulher, como dignidade, como filha de Deus, porque ela se submetia a coisas subhumanas, que era, na verdade, imagina, isso é uma tradição, né, que diz, ser uma prostituta de leprosos. E um dia essa mulher tem um encontro pessoal com Jesus. E Jesus transforma a sua vida. Jesus tira, liberta daquilo que a dominava, porque São Pedro vai dizer que nós nos tornamos escravos daquilo que nos domina. Está lá na sua 2ª carta. Nós nos tornamos escravos daquilo que nos domina. Então, uma vez que Maria Madalena deixou de ser dominada pela escravidão do pecado, pelo próprio demônio, essa mulher, ela tem uma experiência com Deus de se sentir pela primeira vez na vida amada e querida por Jesus, valorizada como pessoa. Existe alguns que acreditam porque existem vários tipos de estudos da Sagrada Escritura. Então, tem alguns que chegaram a uma conclusão que Maria Madalena, ela era chamada pelo nome de um espírito no Antigo Testamento, que se diz Lilith, que era um demônio do Antigo Testamento, e que todos a chamavam assim, e por onde ela vivia, né, nos lugares de prostituição que ela vivia. E Jesus foi o primeiro a chamá-la de Maria Madalena. Então ela conhecia muito bem essa voz de Jesus, que a chamava pelo nome, da maneira que Deus a conhecia. Ela tinha sido determinada por aquilo que ela fazia.
As suas obras, as suas ações determinaram por muitos anos a sua própria vida. E as pessoas diziam quem ela era, uma prostituta, Maria de Magdala. E Jesus a chama de Maria Madalena. Jesus a chama pelo nome que Deus a conhecia. Então Maria Madalena ela foi totalmente transformada pelo amor de Jesus e se tornou uma discípula de Jesus. Preenchida, plenificada. Nós acreditamos que o amor de Jesus foi capaz de devolver a ela a virgindade inicial. A virgindade não só da alma, mas o corpo dela foi tomado pela cura, pela libertação. Jesus fez na vida de Maria Madalena uma obra completa. Ela era atraída e escravizada pela prostituição, pela luxúria e por tantos outros pecados. Agora Maria Madalena é a mulher que segue Jesus Cristo, que foi transformada por ele. Só que agora, para a gente poder compreender esse evangelho, nós já temos que ter em mente, então, quem foi Maria Madalena. Ela foi amada por Jesus, aquela que muito amou o Senhor, porque por ele foi muito amada. Então, Maria Madalena, nós temos que compreender que a última vez que Maria Madalena viu Jesus, ela o viu na cruz, não foi isso? Então, a última vez que Maria Madalena viu Jesus foi na cruz. Então, vai dizer o profeta Isaías, lá no capítulo 53, que ele não tinha aparência humana, que ele não tinha... Quer ver? Vamos pegar o profeta Isaías, capítulo 53, só para a gente poder compreender como que Maria Madalena viu Jesus pela última vez. Isaías 53 vai dizer assim... Vamos lá. Versículo 2. Não fazia vista, nem tinha beleza a atrair o olhar. Olha a situação de Jesus na cruz. Não tinha beleza a atrair o olhar. Então as pessoas não tinham coragem. O que aconteceu com Jesus na cruz não atraía o olhar de ninguém. É como quando a gente passa e vê um acidente, que a pessoa está muito machucada. Muitas pessoas viram o rosto, não tem coragem de ver. É uma cena muito chocante. Então, Jesus na cruz foi uma cena muito chocante, porque Jesus virou uma bola de massa. Só os seus ossos não quebraram, mas Jesus estava completamente desfigurado no alto da cruz. Então, olha, não fazia vista nem tinha beleza a atrair o olhar. Não tinha aparência que agradasse. Então, nada em Jesus agradava mais. Era o mais desprezado e abandonado de todos. Homem do sofrimento, experimentado na dor, indivíduo de quem a gente desvia o olhar. Olha o que está dizendo o profeta Isaías. Indivíduo de quem a gente desvia o olhar, repelente, dele nem tomamos conhecimento. As pessoas que conheciam Jesus não o reconheciam na cruz. Era, na verdade, enfim, vai dizer que os sofrimentos que ele carregava, as pessoas que passavam diante dele viravam o rosto, enfim. Essa foi a maneira, foi o jeito que Maria Madalena viu Jesus pela última vez. Ela o viu desfigurado, ela o viu completamente inchado e machucado. Então Maria Madalena vai ao túmulo. Imagina a dor, aquele que a amou, aquele que a valorizou, agora estava desfigurado no alto da cruz. Então Maria Madalena tinha uma dor quase física. Era uma dor moral, era uma dor espiritual, era uma dor do coração, mas também era uma dor quase física. O seu ser sentia aquela dor. Então Maria Madalena foi ao túmulo e viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Ela saiu correndo, o primeiro ato dela foi sair correndo e foi se encontrar com Simão Pedro e com outro discípulo, aquele que Jesus mais amava. Disse-lhes, tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Tá vendo? Então Maria Madalena, ela estava ainda muito... devido ao seu sofrimento, a primeira coisa que ela já tinha perdido era a visão espiritual. Ela esqueceu a promessa de Jesus. Ela esqueceu que Jesus havia dito que ressuscitaria.
A dor de Maria Madalena era maior do que a sua própria fé em Jesus Cristo. A sua dor começou a determinar a sua própria fé. Porque aí na imagem de Maria Madalena, na cabeça e no coração, ela tinha a imagem que ela viu, a última vez que ela viu Jesus na cruz. Então, a sua dor tinha ultrapassado a sua própria fé ao ponto dela esquecer as promessas de Deus. Se nós olharmos para a nossa vida, quantas vezes a dor nos cegou, não é verdade? Nós achamos que Deus nos abandonou, que Deus não está escutando a nossa oração, eu não sei o que está acontecendo, Deus prometeu, mas não cumpriu. Está vendo? A nossa dor, os desafios, conseguem determinar a nossa fé, conseguem nos roubar a visão espiritual. Maria Madalena vai dizer para os próprios discípulos: tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Mas ela ouviu de Jesus que ele ressuscitaria. Ela era discípula dele. Mas o que aconteceu com Maria Madalena? Ela permitiu que a dor se tornasse maior do que o próprio amor. Jesus e Madre Teresa de Calcutá vai dizer algo extraordinário. Vai dizer que é preciso amar, amar, amar até doer, porque quando se ama até doer, a dor deixa de ser dor e passa a ser amor. Maria Madalena ainda não tinha conseguido fazer isso, transformar a dor em amor. E o amor seria mais forte do que a dor, porque ele saiu do sepulcro. O que fez Jesus sair do sepulcro foi o amor. Então, o amor de Jesus era maior do que a dor, era maior do que o pecado do homem. Mas Maria Madalena ainda estava nesse processo, no processo de transformar a dor em amor. Ela vai conseguir, com a ajuda de Jesus, mas antes de conseguir, se Maria Madalena conseguiu, nós também conseguiremos. Na verdade, olhando para Maria Madalena, a gente vê que tem esperança para nós, que nós não estamos tão longe. Pode ser que hoje a gente esteja ainda cegos e cegados pela dor, mas nós conseguimos, com a ajuda de Jesus, transformar a dor em amor. Porque da mesma forma que ele a chama pelo nome, hoje também ele quer nos chamar pelo nome e transformar a nossa dor em amor. Amém? Então vamos lá. Pedro e o outro discípulo saíram e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos e o outro discípulo correu mais depressa, chegando primeiro ao túmulo, inclinando-se, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Simão Pedro, que vinha seguindo, chegou também e entrou no túmulo. Ele observou as faixas de linho no chão e o pano que tinha coberto a cabeça de Jesus. Este pano não estava com as faixas, mas enrolado num lugar à parte. Eu não vou explicar esse versículo, porque senão o tempo passa e a gente perde o essencial. O outro discípulo que tinha chegado primeiro ao túmulo entrou também viu e creu. De fato, eles ainda não tinham compreendido a Escritura, segundo a qual ele devia ressuscitar dos mortos. Isso serve também para Maria Madalena. Os discípulos, então, voltaram para casa. Maria tinha ficado perto do túmulo, do lado de fora. Tá vendo? Então, Maria, ela foi e avisou os discípulos, mas não saiu do túmulo. Maria tinha ficado perto do túmulo, do lado de fora. Isso é muito importante. Maria ficou do lado de fora porque ela ainda estava do lado de fora das promessas de Jesus. A sua dor a tirou da promessa. A sua dor a tirou dos projetos de Deus. A sua dor e as suas lágrimas a cegaram ao ponto dela ficar do lado de fora e não dentro da promessa de Jesus. E o que prepara esse versículo é o versículo 9. De fato, eles ainda não tinham compreendido a Escritura, segundo a qual ele devia ressuscitar dos mortos. Então, como ela não tinha compreendido, tinha ficado cega devido ao fato da sua dor ter sido tão grande, ou seja, o primeiro que amou verdadeiramente foi-lhe tirado pela cruz. Então, ela ficou do lado de fora. Engraçado. Tem um outro evangelho que vai dizer que Maria, a mãe de Jesus, ela vai até ele e com seus parentes e pedem para ver Jesus. E eles vão até Jesus e dizem: tua mãe e teus irmãos estão aí do lado de fora. E eu falava: meu Deus, mas eu não entendo como é que Maria pode estar do lado de fora.
Só Maria Madalena que pode. Maria, tua mãe, não pode estar do lado de fora. E um dia Jesus me respondeu. Ele disse que ela só estava do lado de fora porque ela é a única que pode ficar ao lado de fora, porque ela sempre está dentro. Ou seja, ela vai do lado de fora para buscar aqueles que estão do lado de fora e colocá-los do lado de dentro. Então, Maria é aquela que vai para fora, põe para dentro aqueles que precisam ouvir a palavra, porque nela ela não só ouviu, mas nela a palavra habitou. Então, ou seja, ela é a única. E para ela ficar do lado de fora é uma estratégia de evangelização. Ela vai para colocar para dentro aqueles que estão do lado de fora. Só que com Maria Madalena foi diferente. Ela estava do lado de fora porque ela estava cega. Isso é tão verdade que as mulheres foram ao túmulo, menos Maria, mãe de Jesus. A Bíblia vai dizer isso para nós. As mulheres foram ao túmulo, e fala o nome delas, mas Maria, mãe de Jesus, não fala. Porque o que ela ia fazer no túmulo? Ela tinha certeza que ele ressuscitaria e que ele não estaria mais lá. Então ela já ficou no seu lugar. A dor da mãe de Jesus não a cegou e não tirou dela a esperança. Agora, de Maria Madalena tirou. Então ela ficou do lado de fora, e olha o que diz a Bíblia, versículo 11. Maria tinha ficado perto do túmulo, do lado de fora. Então, primeira, ficou perto do túmulo. Segundo, do lado de fora. E a terceira, chorando. E não é um choro qualquer não, viu? Essa palavrinha aqui significa um choro, daquele choro bem forte. Então, Maria ficou chorando. Enquanto chorava, inclinou-se para olhar dentro do túmulo. Esse inclinar de Maria Madalena é um início de retomar o seu caminho. Então, ela inclinou, mas não entrou. Ou seja, esse inclinar-se significa que ela começa a dar passos para tentar voltar para aquilo que Jesus já havia dito. Ela enxergou 2 anjos. Nesse ato de inclinar-se dentro do túmulo, não entrou, mas inclinou-se. Ela enxergou 2 anjos, vestidos de branco, sentados onde tinha sido posto o corpo de Jesus, uma cabeceira e outro aos pés. Vamos falar um pouquinho rápido desses 2 anjos aí para vocês entenderem. Por que 2 anjos e não 3, não 4? Lembra da Arca da Aliança no Antigo Testamento? Na tampa da Arca da Aliança tinha 2 querubins, um de um lado, outro do outro, voltados para si, os 2 querubins. E entre os querubins era um lugar chamado propiciatório, onde Deus colocava os seus pés e acolhia o pedido e o sacrifício dos seus filhos. Aqui 2 anjos, um do lado e do outro. Agora Deus não coloca os seus pés, mas Deus acolhe o próprio Filho Jesus como o único sacrifício por nós. Então, por isso que tinha esses 2 anjos aí. Lá, Deus acolhia o sacrifício do povo. Aqui, Deus acolhe o próprio sacrifício, que é o próprio Jesus. Então, esses 2 anjos, uma cabeceira e o outro aos pés. Os anjos perguntaram, mulher, por que choras? Tá vendo? Olha que interessante, irmãs. O anjo não pergunta, não chama Maria Madalena pelo nome. Ele a chama de mulher. Mulher, por que choras? Qual que é o teu motivo para chorar? Porque os anjos já sabiam que ele ressuscitaria. Por que você está chorando? Ele aqui poderia falar, mas você não está vendo? É como se eu chegasse num velório e falasse para o filho da pessoa que morreu ou para a mãe do filho que morreu, dizer, mas por que você está chorando? Mas você está ficando doido? Você não está vendo por que eu estou chorando? Não está vendo que eu estou enterrando meu filho, ou enterrando meu marido, a minha esposa, alguém que eu amo, minha mãe, meu pai? Aqui não. Os anjos, quando perguntam, mulher, por que choras? Na verdade, os anjos estão dizendo, mas, mulher, qual é o teu motivo de chorar? Será que você não está vendo que ele não está aqui mais? Ele é a alegria dos homens. Ele é a alegria da humanidade. Por que você ainda está se lamentando como se as lágrimas fossem as últimas palavras sobre a morte? Ele, em outras palavras, ele ressuscitou. E ela ainda responde para os anjos, levaram o meu Senhor e não sei onde o colocaram. Aqui está se cumprindo um livro do Cântico dos Cânticos, daquela esposa que sai correndo à procura do esposo e pergunta pelos guardas no meio das estradas da cidade, onde está o meu esposo? Vocês o viram? Ou seja,
Maria Madalena, nessa ânsia, ela está à procura do seu esposo, aquele que havia desposado a sua alma e a tornado gente, pessoa, aquele que a viu, o único homem que a viu como pessoa. Então ela estava a essa procura do esposo da sua alma, que era Jesus. Aqui nós vemos esse amor esponsal da alma que anseia pelo Senhor como seu único esposo. Dizendo isto, Maria virou-se para trás e enxergou Jesus de pé. Ela não sabia que era Jesus. Jesus perguntou-lhe: mulher, por que choras? Quem procuras? Jesus aqui também a chama de mulher. Pensando que fosse o jardineiro, ela disse: Senhor, se foste tu que o levaste, dize-me onde o colocaste e eu irei buscar. Vamos compreender isso aqui, olha. Dizendo isso, Maria virou-se para trás e enxergou Jesus. Mas enxergou como? Já chorou bastante? Já teve um tempo, né? Quando a gente chora, as lágrimas embaçam os nossos olhos. Então, as lágrimas não nos deixam ver nitidamente as coisas. Então, ou seja, as lágrimas que são, nesse caso, o símbolo da dor, nos cegam, nos impedem de ver as coisas como elas são, nos impedem de ver as coisas na sua realidade. E Maria estava tão tomada pela dor da cruz, que quando ela olhou para Jesus, ela enxergou Jesus. É interessante, ela o enxergou, mas ela não o viu. Ela enxergou, olha o que diz o texto bíblico, enxergou Jesus de pé, ela não sabia que era Jesus. Porque diante de Jesus ressuscitado, qual que era a imagem que ela tinha? Eu repito, era a imagem da cruz. O terror da cruz estava maior do que a ressurreição de Jesus no coração de Maria Madalena. E esse é um grande perigo nas nossas vidas. Como filhos de Deus, como filhas de Deus, é um grande perigo para nós. Fazer com que a dor, aquilo que nós vemos, seja maior do que aquilo que Deus pode fazer. Ou seja, quem que vê a realidade? Quando Jesus chegou na casa de Jairo, todos diziam que a menina tinha morrido. Jesus disse, ela não morreu, ela dorme. O texto bíblico vai dizer que começaram a zombar dele, riam de Jesus. Agora eu pergunto, quem é que vê a realidade? Nós ou Deus? Quando nós vemos que está tudo acabado, que não tem mais o que fazer, que parece que agora acabou, não tem mais o que fazer, o leite já derramou, quem que vê a realidade? Eu ou Deus? Quem que vê aquilo que é real? Os meus olhos que choram e são cegos pela dor, ou é Jesus que vê? Porque nós vemos de baixo para cima, Deus vê de cima para baixo. Aquilo que para nós terminou, não tem mais o que fazer, para Jesus é apenas o começo. O nosso fim, para ele se torna, aquilo que para nós é fim, para ele se torna início, começo. Só ele pode fazer isso. Então, Maria Madalena, ela estava tomada pela dor ao ponto dela ter enxergado Jesus ressuscitado e ela não o viu. Ela não compreendeu o que era ele, porque na sua cabeça ele tinha sido crucificado e morto. Acabou, ali terminou. E a pedra do sepulcro foi o selo de determinação para dizer, já não tem mais o que fazer, aqui acabou. Não temos mais o que fazer, não tem mais jeito. Se tem uma coisa que não pode, se tem uma palavra, uma frase que não pode sair da boca de quem acredita em Deus, é essa frasezinha, não tem mais o que fazer. Não tem mais jeito. Então, independente da realidade que a gente esteja vivendo, eu tinha uma tia que era uma tia assim, cheia de fé, uma mulher de Deus carismática, orante, evangelizava as pessoas pelo telefone, tinha palavras de ciência, e olha, não tinha estudo nenhum, não tinha, coitadinha, nem dente na boca direito, mas era uma mulher, o que ela não tinha de dente, o que ela não tinha de sabedoria humana, ela tinha de sabedoria e fé divina. E quando as pessoas chegavam dizendo, contando os seus problemas, a única frase que ela usava era essa, com Deus tem jeito. E quando ela morreu, todos os filhos, os parentes vestiram uma camisa branca, escrita essa frase que ela dizia sempre, com Deus tem jeito.
Então, essa frase não pode existir na nossa boca, aquela frase que diz, não tem mais o que fazer, não tem mais jeito. Ou nós acreditamos em Deus, ou nós não acreditamos. Mas é impossível isso. Para Deus nada é impossível. Então, tá vendo? Então não existe a palavra que não existe no dicionário, se podemos dizer assim, numa linguagem humana, no dicionário de Deus, é a palavra impossível, porque para ele tudo é possível. Então, só que Maria Madalena estava tomada dessa dor, tomada pela essa cegueira causada pela dor. Então ela enxergou Jesus de pé, mas não sabia que era ele. Jesus perguntou-lhe, mulher, por que chora? Segunda vez. E eu acho que hoje é isso que o Senhor está querendo dizer para nós. Por que choras? Não sabes que eu estou no comando de todas as coisas? Tu não sabes que eu tenho o controle de todas as coisas? Por que choras? É interessante, né? Quando aquela viúva de Naim estava enterrando o filho, Jesus chega para ela e diz, não chores. Não chores porque eu sou a resposta. Não chores porque eu sou aquele que tem a solução para as coisas. E no final dos tempos, vai dizer o livro do Apocalipse, o Consolador vai enxugar as lágrimas dos nossos olhos. Então Jesus já está perguntando para ela também, mulher, por que choras? Quem procuras? Pensando que fosse o jardineiro, isso aqui não está errado não, viu, minha gente? Na verdade, ela pensou que fosse o jardineiro, mas realmente era o jardineiro. Por quê? Jesus não foi enterrado no jardim novo, e não é à toa. O primeiro homem foi expulso de um jardim, que foi Adão, que foi plantado, colocado no jardim do Éden, e foi expulso do Éden. Jesus, quando é enterrado, ele é enterrado no jardim, porque ele é o novo jardineiro desse novo jardim que é o Éden. Então, Maria pensou que fosse o jardim, o jardineiro, desculpa, mas ela não sabia que o que ela estava pensando era profético. Ele era o novo jardineiro, porque ele era o novo Adão e que não seria expulso do paraíso. Ele, pelo contrário, colocaria o antigo Adão de volta ao paraíso. Então, olha o que diz o texto. Pensando que fosse o jardineiro, ela disse, Senhor, se foste tu que o levaste, dize-me onde o colocaste e eu irei buscá-lo. Quem que ela buscaria, Maria Madalena? Ela queria buscar o corpo morto de Jesus. Maria, ainda bem que ela vai acordar depois, né? Mas ela foi buscar o corpo, ela queria buscar o corpo morto de Jesus. Porque qual que era a intenção dela? Ela tinha ido ao túmulo para quê? Para perfumar o corpo de Jesus, que não deu tempo por causa da festa da Páscoa. Não deu tempo de embalsamar, não deu tempo de colocar os perfumes e os aromas. Então enterrou e as mulheres foram ao sepulcro para fazer o serviço que deveria ter sido feito antes, mas não deu tempo devido à festa da Páscoa. Então, ela queria o corpo de Jesus, o corpo morto de Jesus. Na sua cabeça, ela queria limpar o corpo, lavar o corpo, colocar os perfumes e os aromas. Então Jesus falou, Maria. Jesus a chama pelo nome. O nome que Deus deu a essa mulher. Jesus falou, Maria. E falou da mesma forma que falou o dia que essa mulher foi liberta, o dia que ela teve a experiência com Jesus. Ela voltou-se, ou seja, ela voltou-se. Esse voltar aqui não é só voltar o corpo e o rosto para Jesus, mas é voltar todo o seu ser, todo o seu coração se voltou para Jesus, a sua alma voltou para Jesus, a sua história se voltou para Jesus, as suas esperanças voltaram para Jesus. Ela voltou-se e exclamou em hebraico Raboni, que quer dizer mestre. E Jesus vai dizer, não me detenhas. Porque imagina, se Jesus disse para Maria Madalena, não me detenhas, é porque nessa hora ela já agarrou os pés de Jesus, né? E nessa hora ela já o abraçou, já disse, agora você não foge mais não. Mas Jesus disse, não me detenhas, pois ainda não subi para junto do Pai. Ou seja, a partir de agora, a minha presença com você, Maria Madalena, vai ser outra. Não vai ser uma presença física, mas eu estarei no meio de vós. A mesma certeza, eu estarei no meio de vós da mesma maneira que eu estava antes.
vocês só não vão me ver fisicamente, mas eu estarei no meio de vós. Da mesma forma que vocês me tocavam e tinham a certeza da minha presença, é desse modo que eu estarei convosco. Mas de uma outra, a única coisa que vai acontecer é que vocês não vão me ver. Mas vai dizer a meus irmãos: subo para junto do meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Então Maria Madalena foi anunciar aos discípulos: eu vi o Senhor, e contou o que ele tinha dito. Por que Jesus escolhe uma mulher em primeiro lugar para aparecer? É claro, para fazer piada, né? Muita gente faz piada aí com as mulheres, e as mulheres não gostam, principalmente as feministas, não as convertidas, mas as feministas vão dizer que não, que isso aí é machismo, mas muitos dizem, contando uma piadinha, dizendo que Jesus contou para Maria Madalena, porque assim, contando para uma mulher, a notícia da sua ressurreição se espalharia mais rápido. Porque se contasse para os homens, eles ficariam discutindo entre si para ver se era verdade. Então, contou para a mulher, ela já espalhou e chegou até nós hoje a notícia da ressurreição de Jesus. Mas, biblicamente, não é isso. Biblicamente, Jesus conta para as mulheres, Jesus aparece para as mulheres, porque na cultura bíblica a mulher era responsável para os judeus. Todo velório que tinha, as mulheres iam na frente do caixão, para dizer que elas eram responsáveis por aquela dor, porque o pecado entrou no mundo por causa delas, e com o pecado entrou a morte. Então elas iam à frente para dizer que elas eram responsáveis pela morte que entrou no mundo. Então Jesus aparece para elas para dizer: se a morte entrou no mundo pela mulher, o remédio para a morte também vai entrar através da mulher. Então a mulher vai ser aquela que vai anunciar que a vida venceu a morte e que os homens não precisam ficar para sempre na lamentação, porque agora elas podem ir na frente do cortejo fúnebre dizendo: a morte já não é mais a última palavra, porque a última palavra agora é Jesus de Nazaré, ele venceu a morte, ressuscitou e nos traz esperança de ressurreição. Então, Maria Madalena, aqui nesse momento, ela recebe, além de ver Jesus ressuscitado, ela recebe a missão de anunciar que o amor venceu a morte. Nós podemos ver aqui, minhas irmãs, o que a dor pode fazer conosco. Quando nós não nos deixamos conduzir pelo Senhor, quando nós não temos a experiência de Jesus ressuscitado, o que a dor pode fazer conosco? E você, como mulher, mãe de família, educadora dos filhos, quantas vezes, se vocês olharem para suas próprias vidas, e eu também como padre, quantas vezes nós fomos cegados pela dor, pela desesperança, por desafios e situações que parecem que não têm resposta. Na nossa cabeça só existe aquela imagem que Maria Madalena viu. Acabou tudo. Da mesma forma que para ela na cruz tudo tinha acabado, na nossa vida também, diante de uma resposta, de uma má notícia, e o Salmo diz que nós não precisamos temer más notícias. Por que nós não precisamos temer más notícias? Porque Deus está conosco. Mas quantas vezes nós somos cegados, nós somos esvaziados de fé quando a dor chega, quando o desafio chega, quando as coisas não andam de acordo com a nossa vontade, e a gente vai se perdendo, se perde no caminho, se perde por aí, mas ainda bem que, por amor, Jesus vem até nós. Da mesma forma que veio a Maria Madalena, porque sabia que ela se perderia na sua própria dor e poderia voltar para um mundo antigo, o Senhor também vem ao nosso encontro. Está vindo nessa noite a nos encontrar e a nos chamar pelo nome, para que nós possamos reconhecer a voz do Mestre. E aqui Jesus a chama pelo nome como o pastor chama a sua ovelha. E como a ovelha conhece a voz do pastor, o cheiro do pastor, e se deixa conduzir por ele, Jesus vem chamar Maria Madalena. E a palavra Maria Madalena significa torre. Jesus a transformou numa torre de vigia, numa torre de evangelização, numa mulher que de longe vê o projeto de Deus agora. Ela se torna uma torre. O que era uma torre nas cidades fortificadas da Bíblia? Era para ver se o inimigo não estava se aproximando, era para declarar
que era preciso entrar em combate porque o perigo estava chegando, ou para visualizar boas novas que estavam chegando. Então, isso era a torre. E Maria Madalena se tornou essa torre de vigia que mostrava quando o perigo estava próximo, mas muito mais do que isso, era aquela que anunciava a ressurreição e dizia: eu vi. E ninguém me contou, eu vi. E a experiência ninguém pode me tirar. Ou seja, teorias pessoas podem me tirar, mas a experiência que eu tive ninguém pode me tirar, ninguém pode me roubar. Foi isso que Jesus fez por Maria Madalena. E se fez por ela, também pode fazer por nós. Pode vir ao nosso encontro, nos tirar, nos chamar pelo nome. E quando nos chama pelo nome, Ele nos cura da cegueira na qual nós estávamos e que estava nos impedindo de ver a realidade. Porque quem vê a realidade na nossa vida é Deus. Nós vemos o fracasso, mas Deus vê a solução de todas as coisas. E se fez por Maria Madalena, nessa noite também quer fazer por nós, nos chamar pelo nome, vir ao nosso encontro e a vocês dar a missão de anunciar que Ele está vivo e ressuscitado e que vocês ouviram ressuscitado e não tem mais aquela imagem da cruz, da dor, mas a imagem da vitória sobre toda situação em nossas vidas. Amém? Agora. E para as pessoas que têm aí desejo de conhecer um pouquinho mais da Sagrada Escritura, como eu falei do livro, você pode encontrá-lo tanto no site da RCC Brasil, né, Renovação Carismática Católica do Brasil, ou pelo 11 5920 3920. É baratinho, viu? Não custa R$20, minha gente. É um investimento aí para a vida toda. Então, 11 5920 3920 e pedir o livro. E o curso desse livro, eu fiz um curso desse livro em 3 vídeos. Ele está no meu Instagram. É só você entrar lá no meu Instagram, tem os 3 vídeos de forma gratuita. O meu endereço lá do Instagram é P de Papai, Eduardo José, SJS. P, não P, só o P. Eduardo José, SJS. E por lá você também tem partilhas da Sagrada Escritura, os vídeos que eu tenho colocado ultimamente, e também o curso do livro, se quem sabe um dia você achar que deve adquirir o livro aí para te ajudar, tá bom? Então vou pedir ao Senhor agora que Ele venha ao seu encontro. Senhor, eu estou pedindo que essa bênção, ela venha ao encontro destas tuas filhas. E que nada, Senhor, possa cegá-las. Nada. Que nem o choro, nem as lágrimas, nem a dor possa roubá-las de ti. Eu te peço que através dessa bênção o Senhor venha chamá-las pelo nome e possibilitá-las de ter um encontro pessoal contigo a cada dia, a cada manhã, que elas possam, a partir da hora que se levantarem, caminhar contigo e na hora que forem dormir, Senhor, dormir na certeza de terem caminhado contigo o dia todo. Então, Senhor, que elas não sejam cegadas pela dor e porque quem vê a realidade é o Senhor. Então, que desça sobre elas a graça e o poder de Deus, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo.